Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação do Comp Academy. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais do nosso Comp Hour, desmistificando o Lore e Lore One. Eu, Luciano Gomes, convido vocês a participarem conosco a mais uma horinha aí de treinamento, desmistificando o Lore com o nosso especialista e desenvolvedor em IoT, Eduardo Pfeiffer. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Luciano. É tudo certo. Vamos lá. Pessoal, vocês estão nos acompanhando nesse momento, né? Façam suas perguntas aqui pelo chat do YouTube. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like. E aqui em cima você consegue escanear o nosso QR Code, fazer seu check-in e baixar toda a nossa apresentação, que a gente sempre faz aqui com muito carinho e dedicação a você. Eduardo, hoje nós vamos falar então sobre LoRa e LoRaWAN, né? Essa tecnologia de radiofrequência na qual a gente utiliza aqui os nossos gates, nossos equipamentos, e a gente vai então falar sobre suas características, funcionamento, né? E tirando as dúvidas também do nosso público a partir desse momento. Isso mesmo. Vamos bater um papo aí para a gente tirar todas as dúvidas possíveis e que vocês tenham uma noção de como que essa tecnologia funciona. Perfeito, vamos lá. Eduardo, seguindo um pouco então na nossa apresentação, a gente começa falando sobre alguns conceitos que é importante para o pessoal já estar situado, né, naquilo que a gente vai estar falando também. Quando a gente fala em LoRa, a gente diz que é modulação, ou seja, LoRa é uma tecnologia de modulação de radiofrequência para redes de longa distância e de baixa potência. Explica um pouquinho para a gente como funciona essa questão das distâncias como a gente tem ali, por favor. Perfeito. Primeiro vamos tentar diferenciar o que é o LoRa do LoRaWAN. Primeiro vamos começar falando sobre o LoRa. Como já falou com o Luciano, ela é a tecnologia de RF, ou seja, é como que o rádio modula o sinal, certo? E ela se chama LoRa porque ela é de long range, ou seja, de alto alcance. Então, você consegue pegar quilômetros, por exemplo, em áreas urbanas, que pode chegar até 5, né? Isso é apenas uma ideia, tá? De distância. E até 15 quilômetros ou mais em áreas rurais. Isso dizendo com linha de visão, tá? Apenas para ter uma noção de que o LoRa é somente a parte que a gente chama de PHY, é modelo OSI, tá? Então é somente a parte do rádio. Ele não diz nada sobre como que os devices se comunicam. Então isso é mais um geralzão sobre a parte do LoRa, ok? Questão de conceito mesmo, Isso né? é o conceito. A gente fala sobre as características que você está falando também sobre isso, questão de duração de bateria, permite a criação de dispositivos operados por bateria que podem durar até 10 anos. Isso mesmo. O LoRa, ele nasceu com o propósito de você conseguir ter uma distância muito longa e com baixo consumo de energia. Esse foi o princípio dele. A gente vai, ao decorrer do webinar, passar bastante detalhes sobre como que ela funciona e o porquê que ela chega até esses 10 anos estimados, tá, de bateria. Mas isso é apenas uma ideia, tá? Então, ele nasceu para ser longa distância e baixo consumo. Certo. E a gente fala sobre algumas vantagens justamente da rede LoRaWAN. E uma delas é a longa distância. Exato. Tem muitas pessoas que têm dúvida, tá? Mas ela é longa distância, então isso quer dizer que ela não serve para ambientes indoor? Não. Ela funciona muito bem em ambientes outdoor, ela nasceu para esse ambiente, mas ela funciona também muito bem para ambientes indoor. Vou dar exemplo aqui da parte de edifícios. Tem muitos casos onde o cliente coloca um gateway e um device em um prédio. Ele coloca o gateway, digamos que em uma parte mais central do prédio e coloca devices em vários andares, seja para cima ou para baixo, no subsolo. Então você consegue ter dados mesmo em ambientes assim. Então ela é ótima para outdoor, porque ela pega muitos quilômetros, mas também indoor ela funciona muito bem quando você dimensiona de uma maneira correta a posição do gate e dos devices. E também tem uma grande vantagem dela em questão de distância. Ela é um projeto de topologia de arquitetura em estrela, ou seja, o gateway é o elemento central entre a transmissão de RF. Então, com um único gateway, você consegue ter uma cobertura muito alta de devices.
Se você pensar em redes mesh, por exemplo, geralmente você precisa de devices que são intermediários entre o dispositivo e aquele chamado de concentrador de dados. Já no LoRa não, com apenas um gate você consegue ter uma alta cobertura de dados. Legal. E referente à duração da bateria, como a gente já havia comentado anteriormente, né? Ou seja, otimizado para baixo consumo de energia, até 10 anos de duração e até 10 vezes menos consumo do que redes mobile. Isso mesmo. A gente, claro, que diz que ela é baixo consumo de energia com referência a outras tecnologias. Então, a principal que a gente vê por conta da distância que chega o sinal são as redes mobile. Então, o LoRa ele consegue durar muito mais tempo a sua bateria com alto alcance em relação a outras tecnologias. Claro que essa duração de até 10 anos, ela depende muito da aplicação, enfim, mas ela pode chegar até essa estimativa. Que depende da quantidade de dados que está passando também ali, né? Exatamente. Questão das informações. Quando a gente fala sobre alta capacidade, milhões de mensagens por gateways, redes públicas ou privadas, como é que a gente Isso. pode estar utilizando a capacidade? Como eu já comentei ali na sua arquitetura, como ele funciona de maneira estrela, então você consegue ter com um gateway ter essa alta cobertura. Então são milhões de mensagens por dia que você consegue pegar em um único gateway e também consegue diferenciar entre a sua rede privada ou pública. O que isso quer dizer? Se eu quero instalar essa rede LoRa em algum ambiente que eu quero que seja mais seguro para mim, que eu não quero que os meus dados estejam passando por uma outra rede externa, você consegue instalar, porque é a tecnologia open source, ou seja, a stack ela está aberta, o código está aberto, o projeto está aberto. Então você consegue pegar esse código, fazer a sua rede e instalar ela de maneira privativa. Mas é claro que por ela ser aberta, também tem redes públicas, o que dá uma grande vantagem para você instalar. Então você pode utilizar o teu mesmo device em várias redes, porque ele é compatível com o mesmo protocolo. Então isso é uma boa vantagem de utilizar o LoRaWAN. Tudo depende do cenário que eu quero estar fazendo a aplicação, então normalmente, né? Perfeito. Sobre baixo custo, como a gente vem falando, né, até esse momento, ou seja, infraestrutura mínima, dispositivo de baixo custo, software open source, como você acabou de mencionar também, e a questão da segurança com criptografia e ID único. Como é que é a questão da segurança sobre isso? Todos os dados que passam entre o device e o gateway, e mais para frente eu vou comentar sobre o servidor de rede, todos os dados precisam estar criptografados. Então, existe uma chave de segurança, que a gente conhece como AES 128 bits, que ela está dentro do dispositivo, e esse código, e esses dados, e essa chave, elas são usadas no device. Então, ele é capaz de deixar seguro a transmissão dos dados do device até a sua aplicação. E o ID único também garante isso, ou seja, é um dispositivo único na rede. Você deixa algo exclusivo dos dados e não permite algum tipo de ataque de segurança nessa comunicação. Legal. Eduardo, falando sobre a rede, né, os fundamentos da rede LoRa e LoRaWAN. A gente, então, na questão ainda do conceito, né, de LoRa e LoRaWAN, a gente que LoRa é a camada física, ou seja, a modulação sem fio usada para criar link de comunicação de longo alcance, e o LoRaWAN é um protocolo aberto que oferece serviços seguros de comunicação bidirecional, mobilidade e localização padronizados e mantidos pela LoRa Alliance. Eu posso dizer que quando eu falo em LoRa, eu falo do dispositivo, e quando eu falo de LoRaWAN, eu falo justamente essa questão da modulação, do protocolo. Como é que é essa definição? Vou mostrar agora nessa figura mais ou menos a ideia aonde que estão essas partes, tá? Então vamos começar pelo rádio. O Uhum. rádio ele é feito pela Semtech, que é uma empresa de semicondutores que ela tem a, a como é que eu posso explicar? Ela é a única empresa que pode fazer rádios LoRa, tá? Ela é a única empresa que permite fazer isso. Então, ela opera o rádio LoRa em cima de algumas frequências, que a gente chama de banda ISM. Essa banda ISM ela é uma banda
não licenciada. O que é essa banda, né, para quem não tem muito conhecimento de rádio? Imagine que é o seguinte, você vai utilizar o seu rádio FM, sei lá, tipo no carro, né? Ele tem uma faixa de frequência que é mais ou menos entre 800 MHz até acho que 900, 1000, né? Enfim. Então, você tem essa faixa de frequência da rádio FM, assim é como existe uma faixa de frequência para o LoRa. Só que cada país tem uma faixa de frequência diferente. Então, aqui nós vamos falar do Brasil, por exemplo. O do Brasil, a faixa de frequência dele é a mesma da Austrália. Ela não está aqui nessa imagem, é demonstrado, mas ela é a banda que vai do 915 MHz até o 928. Então, nós começamos por essa parte, porque é o meio físico aonde o dispositivo ele vai usar para transmitir os dados. Beleza. Em cima dessa faixa de frequência, com o rádio Syntec, nós temos o LoRa, ou seja, ele tem um rádio que ele faz uma modulação específica chamada de LoRa, modulation, que ele, para quem é mais leigo, é como se ele fosse desenhar a onda de rádio em um padrão específico. Então, essa é a camada física do LoRa, certo? Até aí é LoRa. Quando nós falamos de camada MAC, que é a parte de mídia, né, de acesso de mídia, né, ela já tem coisas de segurança em cima dela. E também é como que o device se comporta em cima do LoRa. Então, aqui nessa imagem nós temos o classe A, o classe B e o classe C, e também tem certos comandos que fazem com que a rede ela se configure também. E também acima do LoRaWAN tem a nossa aplicação, que daí vai de caso a caso. Então, para deixar bem claro, a parte LoRa é somente a parte da modulação, é a parte física, é como que o rádio opera, e o LoRaWAN é o protocolo que dá segurança em cima dos dados. É como que a rede se organiza usando o LoRa. Basicamente é isso. Certo. Um pouquinho mais da arquitetura de uma rede LoRaWAN, né? Como os elementos se organizam aqui na rede. Explica para a gente sobre essa questão desse gráfico, por favor, esse diagrama, Eduardo. Perfeito. Esse é uma arquitetura clássica do LoRaWAN. O que quer dizer o clássico? São como que os elementos são organizados e como que eles nasceram, tá? Essa maneira que está organizado, ela não precisa ser separado igual está na imagem, tá? Mas ela é uma visão que fica muito fácil de se entender quais são os papéis de cada um na rede. Então a gente vai começar pelo endpoint. O endpoint ele pode ser um sensor, ou seja, ele lê uma informação, um dado, né, do ambiente, por exemplo, ou ele pode ser um atuador, tá? Então, para ter um pouco de noção desse papel dele. E ele faz a transmissão dos dados. Só que ele faz para alguém, e ele faz para o gateway, ou gateways, porque pode ser que seja um ou vários. Aí depende muito da rede que está instalada. E os gateways, eles são responsáveis por pegar esses dados e repassarem para o servidor de rede. E esse servidor de rede, ele trata essas informações, ele controla a rede, ele diz quem pertence ou não à rede, por exemplo, e faz algumas trocas de dados para ajustar tipo taxa de transmissão, por exemplo. Repassa esses dados para um servidor de aplicação, onde de fato ele vai abrir a mensagem, o payload chamado assim, né? E esse servidor de aplicação ele fica livre e é disponível para repassar os dados já abertos para algum dashboard, por exemplo. Aí vamos dar exemplo de um gráfico, alguma tabela, alguma lógica aplicada em cima dos dados já abertos, tá? Então, isso é algo bem clássico de como que esses elementos eles ficam organizados na rede. Certo, e hoje nós temos algum equipamento nosso com essa característica na qual a gente pode ter, por exemplo, o próprio servidor e aplicação dentro dele? Perfeito. Nós temos o ITG200, se você puder mostrar ali. Opa, vamos lá. O nosso ITG200 aqui, né? O nosso Isso. equipamento. Tá. Esse cara aqui, ele pode operar de duas maneiras. A primeira é ele sendo somente um gateway, que é esse cara do elemento da rede ali, somente como gateway, ou seja, ele recebe os dados vindos de um endpoint, chega para ele na antena LoRa e ele repassa direto para o servidor de rede. Então, ele é um elemento que somente repassa informações. Porém, essa arquitetura clássica, ela pode ser ajustada.
Então você consegue colocar, em alguns casos, o servidor de rede junto com o servidor de aplicação em um mesmo elemento, que é o caso do ITG. Então, ele possui a capacidade de você agrupar essas ferramentas tudo em um só equipamento. Então, ele é um gateway, um servidor de rede e um servidor de aplicação. E isso, em alguns casos, é muito vantajoso. Por quê? Principalmente em redes privadas. Todos os dados estão aqui já. Eu não preciso passar para uma outra rede externa que alguém vai ter acesso, ou que precisa ter uma infra que tem que funcionar. Eu sei que fazer a administração de toda a minha parte de telemetria dentro Perfeito. diretamente do meu equipamento. Você consegue ver se o dado já está funcionando, porque ele possui um dashboard que você vê os dados bonitinhos do sensor. Então, não é uma regra essa arquitetura clássica, mas ela é bem utilizada para ficar bem didático, mas ela pode funcionar colocando tudo em um só elemento. Assim como você pode agrupar o servidor de rede com o de aplicação em outro local, ou juntar junto com o dashboard, ou com o gateway. Então, você pode misturar essas entidades em diferentes locais. Certo. Seguindo um pouco mais também aqui, Eduardo, a gente consegue falar sobre os dispositivos baseados em LoRa. Quando a gente fala internet das coisas, né? Explica um pouquinho pra gente o que é a coisa no IoT, por favor. Perfeito. A coisa é o nosso dispositivo, que geralmente ele é ou um sensor, ou seja, ele lê um dado do ambiente, transforma essa informação analógica, digamos assim, em uma informação digital, monta um certo pacote, alguma estrutura de dados com essas informações e transmite via LoRa para o gateway, por exemplo. Tá? Esse é o nosso endpoint. Esse é o exemplo de um sensor, ou seja, ele lê a informação. Ele também pode ser um atuador, ou seja, ele pode receber comandos da rede para atuar. Um exemplo clássico é você bater um relé, você ativar alguma bomba elétrica, por exemplo, para que ela funcione. Então, a nossa coisa, ele pode ser um sensor, um atuador, ou os dois ao mesmo tempo também, tá? Ele precisa ter uma identidade, né? Isso mesmo. Uma identidade, que é um serial dele, geralmente, ele tem um sistema de comunicação para que ele possa pegar essa informação e encaminhar adiante também para um gateway, por exemplo. Né? Perfeito, isso mesmo. Exato. Vamos lá. Eduardo, seguindo um pouco mais também, o Gateway LoRaWAN, encaminhador de mensagens LoRa. Comenta pra gente, por favor. Certo. Falando do gateway, o gateway somente como esse papel dele de gateway, ele serve exatamente para isso. Ele recebe várias mensagens LoRa do ambiente e encaminha elas para o servidor de rede. Só que ele não faz somente isso. Ele tem um papel adicional também, que já eu vou explicar. O gateway, ele pode passar essas informações através de algumas interfaces, tá? A principal delas é a rede Ethernet, porque é a rede mais, digamos assim, mais estável, né? Porque é uma rede cabeada. Mas ele também pode passar os dados via Wi-Fi ou até a rede celular. Vou dar exemplo do caso do ITG200. Ele tem a rede Ethernet e também a rede mobile. Tem a rede 2G, 3G e 4G também. Então, ele possui essas duas capacidades. Então, é uma rede IP entre ele e o servidor de rede, tá? Esse de maneira geral, como que o gateway funciona. Mas ele também tem um outro papel muito importante, que é o seguinte. Mensagens podem chegar com um erro ou com falha entre o device e o gateway. Então, ele possui também a funcionalidade de checar essas informações. Ele checa a partir do CRC. Para quem já conhece um pouco mais de rede, sabe como funciona o CRC, mas de maneira geral, ele é um número, um código, que ele é gerado a partir de um cálculo numérico que é feito em cima da mensagem que o device mandou. Então, o device vai enviar essa mensagem, ele faz esse cálculo em cima desse dado, gera o código de SRC e envia para o gateway, digamos assim. O gateway, quando recebe, ele faz o mesmo cálculo que o device e também checa se esse código deu mesmo. Ele precisa dar o mesmo código. Se ele não deu, quer dizer que a mensagem veio corrompida. Por quê? Porque o meio que nós estamos transmitindo é o ar. E o ar ele possui interferências, ele pode ter muitos problemas no meio do caminho. Então, nós não podemos passar esses dados com falhas para frente. Então, o gateway ele faz muito bem esse papel. Ele checa se a mensagem chegou íntegra de um lado para o outro e se ela for, ele despacha para o servidor de rede. Além disso, ele também gera alguns dados a mais, que é o seguinte.
o gate, ele sente a mensagem a hora que ele chega. Então, ele, além de repassar os dados do LoRaWAN, ele coloca também qual foi a qualidade de sinal que ele recebeu esses dados. E isso ele repassa para o servidor de rede. E aí, o servidor de rede pode fazer alguns cálculos ou tomar algumas decisões em cima disso. Então, ele também tem esse papel que é muito importante. Uma dúvida que geralmente o pessoal tem: posso colocar somente um gateway? É só um que eu coloco? Posso colocar mais gateways? Não, tu pode colocar vários gateways. E isso é muito bom porque você consegue colocar redundância no sistema. Então, apesar de ser uma arquitetura ali entre gate e device ser estrela, você pode colocar vários gates na mesma rede. Porque se você perder um, por algum motivo específico, ele tem queda de energia ou de rede. Consigo encaminhar um pacote pelo outro. Perfeito, exatamente. Então, isso é muito importante dessa arquitetura do LoRaWAN e que o gate pode ser colocado vários em uma mesma rede. Legal. Para você que está chegando agora também, nosso treinamento, Demistificando o LoRa e LoRaWAN, com o nosso especialista e desenvolvedor da área de IoT aqui da Comp, Eduardo Pfeiffer. Eduardo, seguindo um pouco mais também na nossa apresentação, servidor de rede, né, gerenciador de rede, como é que a gente pode dar algumas características sobre esse servidor, por favor? Vamos lá. Esse carinha eu vou fazer alguns comentários, porque ele tem bastante função, tá? Ele é bem importante na rede, porque ele é basicamente quem controla a rede, quem decide quem entra na rede, quem pode mandar mensagens ou não, como que os devices estão se comunicando. E eu vou passar algumas atribuições dele, tá? Não são todas, mas são algumas para a gente ter noção. A primeira de todas é verificar se o dispositivo pertence à rede ou não. Então, cada device, quando ele entra na rede, ele ganha um endereço. Assim como você vai colocar o seu computador em uma rede, né, do seu roteador, por exemplo. Você tem um endereço. Então, o servidor de rede ele vai pegar e verificar isso. Por quê? O gateway ele não sabe que devices pertence à rede que ele está operando. Porque ele apenas encaminha os dados. Então, o filtro, digamos assim, de quem pertence à rede ou não é o servidor de rede. Beleza, esse é o primeira atribuição dele. A segunda é autenticar as mensagens e gerenciar o contador de mensagens. Autenticar é o seguinte: existe uma chave de segurança que ela serve para justamente dizer se esse device ele faz parte da rede, se ele está dentro dela de maneira segura. Enfim. E em cima disso, ele faz um cálculo de segurança em cima dessa chave de rede para tentar ver se os dados fazem parte dela, e também tem um contador de mensagens. Esse contador é muito importante. Para quem trabalha ali já sabe quais são alguns percalços que ele pode causar para quem não entende. O contador de mensagens ele serve para que não tenha ataque de replay na rede. O que é isso? Se um hacker quiser pegar um dado que o device mandou e replicar ele, gerando dados falsos na sua aplicação, ele não vai conseguir. Por quê? Primeiro que o dado está seguro, ele está com uma chave de segurança, né? Mas mesmo assim, ele pode pegar o dado e querer transmitir de novo. Com esse contador de mensagens, a mesma mensagem sempre é diferente. Mesmo que o dado seja idêntico, a hora que você coloca esse contador, ele tem um número diferente. O que é o contador em geral? É o seguinte: a primeira mensagem, o contador é 1, a segunda é o 2, e o próximo é o 3. O servidor de rede sabe de que depois do 3 vem o 4. Então, se caso você tente replicar algum dado mandando o mesmo contador, ou seja, várias vezes o 3, ele sabe que está sofrendo um ataque. Isso é uma falha de segurança. E no LoRaWAN temos esse contador. Então, ele faz esse tipo de checagem para impedir algum ataque de replay em cima da rede, tá? Então, isso é uma das coisas muito boas do LoRaWAN. Isso fica dentro do LoRaWAN, tá? Ela faz parte desse protocolo e não do LoRa, tá? Ele também tem a parte de reconhecimento de mensagens recebidas, o famoso ACK, né? É o seguinte: no LoRa, nós temos a capacidade de solicitar para o servidor de rede, ou seja, o device faz essa solicitação, de saber se a mensagem que ele enviou chegou para ele. Então, o servidor de rede tem o papel de reconhecer a mensagem e mandar uma mensagem de volta dizendo: eu recebi esse dado. Então, ela está ok. Ele também tem esse papel.
Mais para frente eu vou passar mais alguns detalhes sobre isso, mas em geral ele tem essa função também. Ele também pode adaptar a taxa de dados do dispositivo. O que é a taxa de dados? Que é a lógica chamada de ADR, que é o seguinte: o dispositivo ele tem uma taxa de dados, ele tem uma certa potência de sinal configurada por padrão nele. Só que às vezes ele tá muito perto e ele funciona a pilha. Então o servidor de rede pode dizer para ele: olha, você meio que não precisa gastar tanta energia para transmitir esse dado, porque nós já estamos próximos. Então ele pega e ajusta essa taxa de dados e energia do device para ele gastar menos bateria. Então, se o device por padrão iria durar 1 ano, talvez com esse ajuste iria durar 2 anos ou muito mais. E vice-versa. Se o device está muito longe do gateway e o sinal está muito fraco, ele pode dizer: olha, aumenta a potência do seu sinal para a gente se comunicar melhor. Então ele também tem esse papel, fica a cargo do servidor de rede. Ele também pode fazer trocas de camada MAC, ou seja, você configurar certos parâmetros da rede para que o device opere corretamente nela. Então você configura canais dele, com a taxa de dados, quando que o device tem o seu relógio sincronizado com a rede. Aqui mais para frente eu vou explicar da parte das classes. Então ele tem essa parte da camada MAC também, essa função, né? Ele também encaminha o payload, ou seja, a hora que chega os dados para ele, ele não trata necessariamente a informação que o device quer passar. Ele trata da rede e não da informação em si. Mas ele sabe que ele tem que passar essa informação para a próxima camada, que é a camada de aplicação. Então ele gerencia isso também. Ele recebe os dados e repassa elas. Aplicação. Exatamente. Assim como ele faz o caminho inverso. Se a aplicação quer enviar um comando para o dispositivo, que é chamado de downlink, ele recebe essa solicitação e também dispara para o device. Exatamente. É bem resumido, tá? Ele tem muito mais funções, mas de maneira geral são mais ou menos essas que ele tem como atribuição, tá? Perfeito. Pessoal, se tiver alguma dúvida, coloque aqui no nosso chat também. Estamos aqui para responder para vocês, ok? Não fique com dúvidas aí, aproveite o nosso especialista que está aqui ao meu lado, Eduardo Pfeiffer. Eduardo, a gente consegue falar um pouquinho mais sobre o servidor também de aplicação, né? A gente vem comentando de cada um deles, servidor de rede, e agora o servidor de aplicação. Como que funciona, por favor? Como é que a gente consegue trabalhar com ele? Perfeito. O servidor de aplicação é, de fato, quem vai pegar os dados já prontos e vai abrir eles e vai interpretar. Por quê? Porque os dados eles chegam criptografados até o servidor de rede. Uhum. Ele recebe as informações, mas ele não sabe entender elas. O servidor de aplicação consegue abrir essas informações e deixam elas, digamos assim, mais prontas para serem consumidas. Não necessariamente ele vai fazer o decoder dela, mas ele vai ter acesso bonitinho do payload que foi enviado pelo dispositivo. Então ele tem essa função e que ela pode ser separada. Por exemplo, se eu quero usar um servidor de rede de terceiros, que já existe alguma rede pública, mas eu não quero que essa rede pública tenha acesso ao meu payload, porque são dados sensíveis, por exemplo. Ou seja, você configura o servidor de rede para que passe direto para o seu servidor de aplicação o payload e só você tem a chave de segurança. E aí você abre essa informação e tem ela pronta para ser tratada. Aí você pega esses dados por exemplo, e gera o dado, por exemplo, de umidade ou a temperatura que o dispositivo mandou. Então, a função dele é ter acesso ao dado bruto, né? Bonitinho que chegou ali, que é o nosso chamado de payload, tá? Certo. Questão do uplink. Agora a gente vai falar um pouquinho mais também sobre de baixo para cima, né? Então a gente consegue encaminhar dados aqui para os outros servidores que a gente tem, para o próprio gateway também. O uplink é a mensagem que o endpoint envia ou sobe para o servidor de rede. Esta mensagem contém as informações de interesse proveniente desse endpoint. Como você havia comentado também, que não temos garantia da entrega, né? Uhum. Como é que a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa solução de uplink e entre as possíveis situações que podem provocar a perda de uma mensagem de uplink também? Então a gente consegue estar destacando algumas dessas mensagens aqui. E uma delas sobre o endpoint. Certo.
Eu trouxe esse tópico de uplink para deixar um pouco mais detalhado, porque tem muita coisa envolvida nele que é bem importante para quem está assistindo. Existem muitas nuances e dúvidas em cima dessa troca de mensagem, porque ela é muito importante. Que é o seguinte: primeira coisa que diz ali, que é a informação que de fato sai do dispositivo e vai para o gateway, e assim encaminhada para o servidor de rede. Nós chamamos de uplink, para deixar bem frisado qual é o sentido que esse dado vai e qual que é o nome que nós utilizamos. Beleza. Ali diz que não há garantia de entrega de uma mensagem de uplink. O que isso quer dizer? Que o device ele não tem o compromisso de tentar, de fato, deixar a mensagem entregue para o servidor de rede. Por quê? Porque o LoRa ele nasceu considerando que você pode perder mensagens. Então, se você for utilizar essa tecnologia, você precisa saber de que você pode perder mensagens. Ah, Eduardo, mas eu ouvi falar que existe a mensagem confirmada no LoRa. Sim, existe essa feature, existe essa configuração que você pode colocar no endpoint, porém tem que ter muito cuidado com ela, porque é o seguinte, ela vai tentar ser entregue, mas se ela chegar a um certo limite, ele vai abandonar essa mensagem. O que eu quero dizer? Ele vai tentar entregar, por exemplo, até 8 vezes o dado, mas depois ele não guarda em um buffer, ele não tem um logger. Isso não faz parte do LoRaWAN. Vai descartar. Ele vai descartar. Então é só a próxima mensagem que ele vai tratar e enviar. Então precisa saber disso. Ele tem essa feature de mensagem confirmada, que talvez alguns saibam, mas ela não é algo que deve ser usado com frequência. Por quê? Se você usa um device que funciona a baterias, você tem um problema. Porque se você quer tentar entregar de qualquer maneira o dado, você vai gastar muita energia. Já a gente vai entrar em mais detalhes. Então, sempre considere de que não há garantia de entrega, tá? Isso é a primeira coisa do LoRa. Tanto que a gente vai tratar alguns dados de falhas de mensagem que vamos ler agora. Por exemplo, o endpoint pode enviar a mensagem quando nenhum gateway está disponível para receber. O que quer dizer isso? Nós temos um gateway instalado lá, bonitinho, funcionando. Só que, por um acaso, bem naquele momento que o device vai tentar mandar a informação, não é só ele que está tentando enviar a mensagem. Pode ser que sejam milhares que estejam enviando ao mesmo tempo. Isso pode deixar com que o gateway não fique disponível para receber, e esse dado vai ser perdido. Então isso pode acontecer. Veja que não depende só do device, ele depende da rede, do gateway, do ambiente, enfim, de muitas variáveis. Então, tenha em mente, pode perder mensagens. Tá? Outra coisa, a taxa de dados ou a potência do rádio não estão bem adequados para o ambiente que ele foi instalado. Talvez no dia que você colocou o dispositivo lá, instalou, ele funcionou muito bem, transmitiu beleza, só que algumas coisas começaram a acontecer no meio do caminho, alguém instalou algumas coisas entre o device e o gateway que Mostra uma interferência, né? Exatamente, uma interferência seja de um objeto ou alguma máquina muito pesada, né, elétrica, que causou interferência eletromagnética. Então isso pode fazer com que o device perca esses dados, tá? A posição de instalação dele também pode estar fora da área de cobertura do gate, ou seja, você colocou o gate lá, o gate está outdoor, em cima de um prédio, por exemplo, mas você colocou o device lá no 10º fio solo, né? Um caso bem extremo. Pode ser que lá ele não funcione, ou tenha horas do dia que ele funciona e outras não. Então, você pode perder mensagem. Mais na frente a gente vai fazer um comentário de como que você pode reduzir essas perdas, tá? Mas por enquanto eu só vou passar essa ideia. Certo. Vamos lá. Eduardo, consumo de energia versus uplink. Como é que é a questão da energia, justamente porque quanto mais dados, né, eu vou passar na rede, pode ser que gaste mais também a bateria do nosso dispositivo. Isso mesmo. O uplink, ele é a atividade do dispositivo que mais consome energia. Então, se ele é alimentado via baterias, isso tem que estar muito bem claro para quem está operando o device, para quem vai instalar ele. Ou seja, vou dar um exemplo do endpoint LoRa NIT, que eu tenho aqui. Ele pode ser operado a baterias, tá? Ele por padrão,
Ele envia dados a cada 5 minutos, tá? Então você tem 288 mensagens por dia enviadas por ele. E a nossa estimativa, utilizando pilhas de alcalinas, tá? Ele pode chegar a 1 ano de consumo de 1 ano de vida das pilhas, tá? Se você quiser mandar agora dados a cada 1 minuto, você vai reduzir em 5 vezes esse período. Então, ele é uma troca. Quanto mais dados você quer enviar pelo dispositivo por dia, ou por hora, ou por minuto, enfim, mais a bateria ele vai ser consumido. Então, na hora que você for instalar ele em campo, tem que tentar ter essa noção, porque pode ser que, tá, beleza, eu instalei 10 devices enviando a cada 1 minuto e a cada 2 meses eu tenho que ir lá trocar as pilhas. Não, tranquilo, são 10 devices, mas se você instalar 100, 200 ou 500, eu acho que é um pouco crítico você ir lá trocar pilhas a cada 2, 3 meses. Então, tem que ter noção de quando for instalar e configurar ele para esses tempos de envio de dados do NIT, tá? Esse é um exemplo de caso, tá? Eu posso trocar a alimentação daí. Exatamente. Esse device tem a vantagem de que você pode escolher ele ser a bateria ou a fonte externa. Então, se caso você precise mandar dados a cada 30 segundos, que seria algo meio extremo, você coloca uma fonte externa. Então, você não vai ter problema com pilhas, e muito menos acabar ou precisar mandar alguém lá para trocar as pilhas Pode dele. haver dispositivos que não têm essa facilidade também de fonte externa. Não, exato. Esse aqui pode ser que seja uma exceção, inclusive, tá? A maioria, ou ele é somente fonte externa, ou somente a baterias. Baterias. Legal. Então, o link agora o contrário, ou seja, de cima para baixo, né, que eu consigo mandar informações do meu servidor diretamente para o próprio dispositivo, né? É o downlink. Isso. Ele parece ser exatamente a mesma coisa que o uplink, mas ele não é, tá? O uplink, ele foi feito para que o gateway sempre esteja ouvindo e o device sempre podendo mandar. Que esse é 99% das vezes que acontece a troca de mensagens é uplink. O downlink, ele tem algumas nuances, que é o seguinte, ele só pode ser enviado para o dispositivo quando o dispositivo faz um uplink. Então, o device envia a mensagem e logo em seguida ele pode receber um downlink. Ele pode, quer dizer que ele está apto a receber, tá? Então, não é tão decidido assim igual o device. O device acorda, a hora que ele quiser ali, manda a mensagem, ela vai chegar. Já o downlink não. O downlink, o gate precisa ter primeiro enfileirado essa mensagem, ele recebeu essa solicitação da aplicação ou do servidor de rede, tá? Então ele sabe que ele precisa despachar essa mensagem, mas ele não manda na hora. Ele só manda a hora que o device enviar um uplink. Então, o device envia, logo em seguida ele escuta, né? Ele fica apto para receber e assim o gateway dispara a mensagem, tá? Então, é bem importante isso, que tem essa diferença. Certo. E a gente vai falando sobre parte de comissionamento do dispositivo. Por questões de segurança, qualidade de serviço e outras necessidades, os dispositivos devem ser comissionados e ativados na rede no início da operação. Isso. Porque é o seguinte, você compra um dispositivo, tá? Você quer colocar ele em alguma rede. Porque como o LoRa é um protocolo aberto, você pode comprar ele e usar no ITG, por exemplo, ou usar em alguma outra rede pública. Então ele precisa ser apto para isso. Só que ele não sabe ainda que rede que ele vai conectar. Então existe um processo de início de operação chamado de comissionamento, que ou alguns conhecem como join, né? Ou seja, é a hora que o device vai tentar fazer um handshake, uma apresentação, uma troca de informação entre ele e o servidor de rede. E esse processo é muito importante porque é nessa hora que o servidor de rede tem a chance de passar dados e configurações de rede para o device. Então é a hora que ele faz o casamento perfeito entre as configurações do dispositivo e a rede. Então isso é chamado de comissionamento. Existem duas maneiras de se fazer isso. A primeira, que é a preferencial, porque é a mais segura, é chamada do OTA, né? Ativação over the air, que é o seguinte: o device fica enviando solicitações de entrar em uma rede.
E se você cadastrou corretamente o device nessa rede, ele vai reconhecer que esse carinha está tentando entrar na rede e vai dizer, ó, beleza, eu vejo que você participa da rede aqui, eu vou gerar alguns parâmetros para você, especiais, só para você, únicos, com chaves de segurança exclusivas para você, e a gente vai começar agora a se comunicar dessa maneira. Ou seja, existe uma troca de dados, não são trocas de chaves, tá? São trocas de dados, de sementes que a gente chama, onde o device e o servidor de rede conseguem ficar casados, digamos assim, bonitinho. Isso é o OTA, que é o principal e aquele mais utilizado e é o preferencial a se usar, tá? É automático essa troca? Isso, é automático. Ela é procedimento já conhecido entre os dois. Entre os dois. O outro é o ABP, né? O ABP, você considera de que essa troca já aconteceu previamente. Então, você já sabe que o device tem certas configurações e que o servidor de rede também já tem essas configurações. É como se tivesse pulado o passo do OTA, desse join que ele faz, né? Essa apresentação. É como se já existisse todos esses dados prontos no device e no servidor de rede. Ele é muito bom para você que está começando a conhecer a tecnologia. Eu quero testar. Será que o meu device está funcionando? Não. Será que ele pega aqui ou não? Beleza, você coloca ABP, porque ele já tem um passo pulado, ou seja, você reduz uma certa dificuldade no início, porque é um passo a mais, né? E assim você consegue testar melhor o device a primeira vez. Mas quando você for colocar em campo, usar de fato o produto, tem que ser o OTA, tá? Por quê? Porque é no modo OTA que as chaves de segurança são geradas exclusivas para cada um, e a cada vez que ele tenta fazer esse procedimento, são chaves novas geradas. No ABP, já é conhecido. Então, se já é conhecido, você deixa uma brecha mínima, mas existe, de segurança, onde cada um pode já conhecer essa informação. Então, se ela é gerada de maneira aleatória, digamos assim, você não tem esse furo, digamos, de segurança, tá? Correto. E chegamos também aqui na parte das classes do dispositivo, que também é muito conhecido para quem já trabalha, né, Eduardo, com o LoRa aqui para a gente também. Temos a classe A, B e C. Isso. As classes, elas dizem somente o seguinte, é como que o device e o servidor de rede vão se trocar informações, principalmente dizendo em questão de downlinks. Por quê? Porque a classe A, B e C, a gente pode considerar que seja uma funcionalidade, o modo que o device opera, para que ele esteja disponível para que o servidor de rede envie comandos para ele. Eu vou passar bastante detalhes sobre cada classe para ficar bem explícito, mas é basicamente como que o gateway, ou melhor, que o servidor de rede enxerga esse dispositivo na rede. O quão acessível que ele está para envio de comandos. Então vamos começar pela classe A, que é a principal, e aqui todos os devices estão implementados e devem funcionar. Eu vou passar bastante detalhe na classe A, porque ela é mais importante. A classe B e C, elas vão ser um pouco mais rápidas, porque são somente extensões. Então, vamos lá. O device LoRa, classe A, ele nasceu para estar sempre dormindo. Em 99% do tempo, ele está em baixo consumo de energia. Ou seja, de fato, ele não está fazendo nada, ele não está lendo sensores, ele não está transmitindo dados, ele não está apto para receber comandos. Esse é o principal modo de operação de um device classe A. Então, a gente considera de que ele está sendo alimentado por baterias, ou seja, ele tem um limite de consumo de energia. Perfeito. A hora que o device acorda, e ele pode acordar por alguns eventos. Um pode ser algum evento externo, né? Por exemplo, sei lá, alguém abriu a porta de algum local e ele gerou esse evento para avisar de que a porta foi aberta. Ou até mesmo um timer. Deu 5 minutos, ele vai acordar, ele vai fazer uma transmissão. Então, existe um evento, e nesse evento ele vai fazer um uplink, vai enviar uma mensagem. Nessa figura é essa seta em azul, né? Esse UL. Perfeito. A hora que esse uplink é finalizado, o device ele inicia 2 timers.
o timer da janela 1 e o timer é da janela 2. Vou dar um exemplo, que é mais ou menos esse valor padrão. O device finaliza a transmissão, inicia o timer da RX1 para 1 segundo, ou seja, 1 segundo após a finalização da transmissão da mensagem, ele vai abrir uma janela para receber downlinks, tá? Esse é o primeiro. Então, ele está apto, nesse momento, a receber downlinks. Se ele não receber, tem o segundo timer, que é da RX2. Então, ele vai abrir também essa segunda janela e ele tem a chance de receber dados do gateway, por exemplo. Se ele não receber, ele fecha a janela e volta a dormir. Entre essas aberturas, ele também dorme, ou seja, ele somente acorda para fazer a transmissão, ou acorda para receber a primeira vez, ou acorda para receber na segunda tentativa. Se ele recebe um downlink com sucesso na primeira janela, ele não abre a segunda. Ele considera que ele já recebeu aquilo que tinha que receber e volta a dormir. Isso é o principal, tá? Ou seja, o device ele vai passar 99% do tempo dormindo e só vai acordar para transmitir ou ouvir em certos períodos de tempo. Só vai abrir novamente depois dos próximos 5 minutos, que tiver configurado, ou então algum evento aconteceu para que possa mandar informação. Isso é muito importante, porque agora faz a relação com o downlink que eu falei anteriormente, que é o quê? Você só pode enviar dados para o dispositivo se ele está transmitindo. Se ele não transmite, você não tem acesso a ele. Você consome bem menos energia, porque ele passa o maior tempo dormindo, só que você precisa de vez em quando fazer alguma transmissão, senão você não recebe dados. Ele precisa abrir aquela janela RX1 ou RX2 caso não receba na primeira janela. Exatamente. Essa é a regra do classe A. Ela é básica. Todos os devices, sejam eles também classe B ou C, devem fazer a mesma lógica. No mínimo isso. Beleza? Perfeito. Agora nós vamos para a classe B, que é a extensão da classe A. Ele funciona exatamente como a classe A, só que ele tem um plus, que tem certos períodos de tempo que ele abre mais janelas. E essas janelas, elas são sincronizadas, ou seja, o gateway ele tem um relógio interno que ele tem o seu timestamp, digamos assim, e ele é transferido para o device. Então, o device ele tem o seu relógio interno bem sincronizado. Ele sabe que horas são, digamos assim. E também ele sabe quando que ele tem que ficar abrindo janelas. Então, ele é o meio termo, né? Então, o classe A, ele consome pouca energia, né? É bem pouca, e o classe B ele consome um pouco mais, porque ele acorda de vez em quando, em certos períodos bem definidos, para abrir. Então, o gateway sabe quando que o device vai abrir essa janela. Então, eu sei que a cada 5 minutos ele vai abrir, mas não é porque ele está transmitindo, é porque eu falei para ele, olha, a cada 5 minutos, a partir desse horário, você vai abrir a sua janela. Então, você tem mais chances para enviar comandos. Se você usa bateria para alimentar, esse é um caso de que ele consome mais do que o classe A, mas ainda assim você consegue prolongar um certo tempo de uso, tá? Ele também pode servir para atuar. Por quê? Porque você já tem mais ou menos conhecido as horas que ele vai abrir essas janelas, tá? No caso do classe A, você não tem essa opção. Uhum. Classe A, ele não funciona como atuador, ou melhor, não é recomendado utilizar, porque pode ser que demore muito tempo para você enviar um comando, beleza? Então, classe B, ele não é muito utilizado porque ele é meio que o meio termo. Ou você está muito limitado em questão de energia, ou você está bem livre em questão de energia, como por exemplo uma fonte externa, que é o que eu vou comentar agora no caso da classe C. A classe C também ela é uma extensão do classe A e do classe B, que é basicamente o mais simples de todos. O dispositivo, enquanto na classe A ele estava dormindo, agora ele pode continuar acordado, sempre acordado, porque ele tem uma fonte, digamos assim, ilimitada de energia. Se ele tem uma fonte externa, né, seja AC ou DC, ele fica... É permitido que ele sempre esteja alimentado e ouvindo mensagem. Então ele é perfeito para você usar como atuador. Então, ele faz a transmissão e abre janelas. Ele somente não está disponível para receber comandos
quando ele está transmitindo. Mas isso é um tempo muito pequeno, é aquele 1% que eu falei. Agora, 99, agora na classe A, que era 99% do tempo ele estava dormindo e não apto, agora é ao contrário, ele está apto para receber comandos. Então, essa é a função da classe C. Perfeito, Eduardo. Eduardo, a gente consegue falar sobre parâmetros. Isso aqui é uma coisa bem importante, né? Os demais também são importantes, mas isso é bem importante mesmo, sobre a qualidade de sinal RSSI e também SNR. Explica um pouco para a gente como é que é feita essa relação entre eles. Certo, nós vamos conversar bastante agora, porque isso é muito importante vocês saberem quando vão utilizar os produtos, porque utilizar RF não é algo tão trivial. Parece simples, porque a gente usa o Wi-Fi, usa o celular, a rede mobile, mas não é tão simples assim. Então, para que fique um pouco mais claro, nós vamos passar alguns detalhes sobre parâmetros que são utilizados. Tá? Parâmetros de rede, de qualidade de sinal. Então, nós temos dois aqui que são muito importantes, que é o RSSI e o SNR. O primeiro de todos, ele diz respeito à força do sinal que o gateway conseguiu perceber da mensagem enviada pelo device. Ou seja, é uma percepção do gateway de um sinal enviado pelo dispositivo, tá? Esse dado, ele não sai do device, não é enviado, ele não é uma variável da mensagem, porque isso às vezes confunde algumas pessoas. Elas acham que o dispositivo enviou essa informação. Não, esse é um parâmetro que o gateway percebe, é como que ele vê essa informação chegando. E ela diz respeito sobre a força do sinal que ele percebeu. Então, esse é um parâmetro muito importante, porque ele é um número. E esse número, quanto menor for, mais fraco é esse sinal que ele percebeu. Então, isso precisa estar bem claro, tá? Sobre essa variável. A outra é o SNR. Algumas pessoas não olham para esse parâmetro quando vão falar de LoRa, mas ele é bem importante, principalmente se você coloca ele em ambientes que são industriais ou até na cidade. Por quê? O que é o SNR? Ele é a relação entre o sinal que o gateway quer receber e o ruído de fundo. Vamos dar um exemplo aqui mesmo. Eu e você conversando, se nós pararmos agora de falar, tem um silêncio. Não existe nenhum som além da nossa conversa. E o sinal que eu quero passar para você é a minha fala. Então você está ouvindo muito bem, perfeito? Perfeito. Então, a relação entre o sinal que eu estou emitindo e o ruído que está no ambiente, ele é ótimo, ele é positivo, digamos assim. Agora, se nós estivéssemos em uma sala cheia com 50 pessoas, todas fazendo um webinar também ao mesmo tempo, e ainda às vezes falando muito alto, talvez a gente não se entenda muito bem. Exatamente. E quem sabe o barulho dos outros sejam até mais altos do que a nossa voz. Então, entendo que esse é um parâmetro bem importante, porque às vezes a força do sinal ela é alta, porque eu posso estar berrando para ele em uma sala com várias pessoas, e mesmo assim ele tenha dificuldade de ouvir, exatamente. Só que a relação sinal-ruído ela é muito ruim, porque tem muito ruído no ambiente. Então, se você está tendo perdas de dado do dispositivo, mas mesmo assim ele está próximo, ou tem uma certa energia recebida pelo gateway que está boa, mas está meio estranho essa informação, talvez seja o ruído no ambiente. Isso é muito comum ter em cidades. Por quê? Porque não existe só LoRa funcionando nessa região. Existem redes mobile, tem Wi-Fi, tem rádio FM, enfim, tem várias outras redes sem fio operando. E também tem vários obstáculos, mas isso a gente vai falar logo em seguida. Então, por isso que quando fala cidade até 5 quilômetros, mas no campo ou áreas rurais é até 15. O ruído faz muita diferença nisso. E o LoRa, ele é muito bom nisso, porque ele consegue operar bastante abaixo do ruído. Ou seja, mesmo que o ruído esteja muito forte, ainda assim o LoRa consegue entender a mensagem vindo de lá. Então essa é uma grande vantagem de se utilizar o LoRa. Perfeito. Beleza?
Valor de referência, exemplos, que é um quadro, né, Eduardo? Uma tabela bem interessante, bem importante também para o pessoal ter noção de como que funciona justamente essa relação Uhum. entre a força e o ruído também, né? O sinal da Isso. RSSI. Essa tabela, ela é uma tabela de exemplo, ela não é uma tabela oficial. Ela foi criada para que seja fácil de entender quais são mais ou menos os limites do LoRa, tá? Que ele opera, e se o sinal está mais ou menos bom ou não, tá? É apenas uma referência. Então vamos começar com essa classificação de sinal ali do excelente, né? O que quer dizer o excelente? Provavelmente 99% dos dados vão chegar. 99% dos uplinks que o device for enviar, ele vai receber no gate. Tranquilo, isso, né, ficou bem explícito. O que é o bom dessa classificação? Talvez 5% você perca. 5%, talvez 10%. Dependendo da aplicação, tá perfeito. Geralmente é mais de 95% dos dados, tá? Ele chega em bom. Então, essa classificação ela fica bem tranquila, né? Se o device chegar nesses valores. Agora, tem que ter muito cuidado com o limite dos dados. Então, a gente vai falar agora do operável ou não operável. O que é o operável? É quando você consegue receber dados do device, geralmente acima de 50% das mensagens chegam, porém, você precisa considerar que tu vai perder muitos dados. Tá, mas operável parece meio ruim de se usar, né? Eu acho que não é muito adequado, porque, putz, você perder talvez 40% de dados é péssimo. Depende da aplicação, né? Exatamente. Vou dar o exemplo de um endpoint nosso, que é o ITC100, que é contador de pulsos, que ele é utilizado para ler consumo de água de hidrômetros em casas. Esse device, ele tem o modo de operação dele é contar pulsos. Então, ele é um acumulador de pulsos. Se você perder 40% das mensagens de um dia dele, ainda assim os dados vão estar acumulados. Então, você pode, mesmo assim, ter o resto das mensagens que chegaram e você fazer o cálculo que seja necessário. Vou dar um exemplo. O device envia a cada 6 horas uma mensagem, então dá 4 mensagens por dia, certo? Se eu perder 2 mensagens, eu ainda tenho mais 2. Se para mim é viável eu ter os dados 2 vezes por dia para saber esse consumo de água, beleza, tá ótimo. Agora, se não é, aí você tem que investir mais no que? Você precisa colocar mais um gateway. Então, dependendo da aplicação, o operável ele é tranquilo, ele é de boa. Agora, se eu quero colocar para monitorar a temperatura de vacinas, que é algo muito crítico, o operável não é uma Não opção. dá. Ele tem que ser no máximo bom. Então depende muito dessa aplicação, porque senão você fica muito preso em preciso botar mais 2, 3, 4 gates. E você manter um gate instalado não é algo tão simples, não é algo tão barato, porque você precisa instalar ele em uma certa região específica, com uma certa a comunicação de dados, a interface dele, enfim. Então, tem algumas coisas que tem que ter muito cuidado. Já a classificação não operável, ela acontece no cenário seguinte. Às vezes chega dados, mas não é mais de 50%, às vezes é 20%. Cara, eu recebi dados, ele está bem abaixo dessa margem, mas nós não consideramos que isso está funcionando, mesmo que às vezes chegue informações. Considere como se um dia nunca mais vai chegar a informação. Por quê? Porque o ambiente que às vezes está inserido, o device ou o gate, ele pode variar. E se ele variar para pior, nunca mais os dados podem chegar, porque ele já está nesse limite. Então é muito crítico você instalar um device que ele está na faixa do não operável. Por isso que o nome já é esse. Considere como não funcionar. Mesmo que às vezes chegue algum dado, tá? A gente considera como não operável. Perfeito, Eduardo. E para você, pessoal, que queira baixar aqui toda essa nossa apresentação, que foi feita com dedicação para você, não esqueça aqui de fazer o seu check-in, faça aí, pega a sua câmera agora, escaneie o QR Code, faça a sua inscrição conosco e baixe todo esse PDF para você também aí, tá? Não esqueça de fazer suas perguntas, estamos aqui para que possa responder todas a você também.
Eduardo, vamos seguir um pouco mais aqui com a nossa apresentação. E a gente está chegando também numa opção sobre fatores que interferem na comunicação. Obstáculos. Comenta para a gente, por favor. Perfeito. Agora que a gente sabe quais são as variáveis e qual é essa classificação delas para medir a qualidade de sinal, agora a gente vai começar a dizer o que pode atrapalhar ele de fato e como você configura a instalação para ele funcionar digamos assim, mais adequado, tá? Então, algumas coisas podem atrapalhar o device. Um deles são obstáculos, ou seja, se tiver coisas, objetos, prédios, montanhas entre o dispositivo e o gateway, vai ter interferência de sinal, ela vai atrapalhar. Então, quando você for instalar um dispositivo ou um gateway, considere de que quanto mais obstáculos estão entre os dois, pior vai ser a qualidade de sinal. Isso pode ser, inclusive, o próprio chão, tá? Vou usar o mesmo caso do ITC. Os hidrômetros em casas geralmente estão no chão ou muito próximos do chão. Então, se você está muito próximo, tem uma certa barreira ali para transmitir o sinal. Então, você precisa entender de que o sinal ali não vai ser muito adequado. Isso pode acontecer. Então, talvez você precise ajustar o gateway. O gateway precisa ficar em uma posição mais livre, digamos assim. Por exemplo, água também. Se você colocar um device na frente de um aquário, por exemplo, ou até que tenha um lago ou um mar até próximo entre o device e o gateway, isso pode interferir. A água ela atrapalha bastante nessa comunicação de dados. Isso pode ser várias outras coisas, até grades, enfim, quando fica próximo do device, pode atrapalhar essa comunicação de dados. Isso é uma coisa. A outra, que agora a gente vai falar da configuração dele, é como que o device foi configurado, que é a taxa de dados, que ela diz respeito, digamos assim, à potência que o device tem para transmitir e também quantos dados por segundo que ele transmite. Vou deixar bem simples que a regra para ficar bem claro. Quanto maior a taxa de dados, ou seja, quanto mais dados por segundo você transmite em um endpoint LoRa, mais curto ele vai ter essa distância, ou seja, mais limitado que ele vai chegar. E quanto menor a sua taxa de dados, ou seja, quanto mais lento for essa transmissão, mais longe ele pode chegar. Então, talvez você tenha um device que ele tem essa capacidade de chegar longe, o sinal está ruim, está sendo atrapalhado por algum objeto, só que você não configurou ele para uma taxa de dados adequada para esse ambiente. Então, isso também pode interferir, tá? Tanto a taxa de dados dele quanto a potência do rádio, tá? Isso varia de rádio para rádio, mas são alguns detalhes que ajudam para... Que interfere na comunicação Interferem, geral. exatamente. Chegando por fim, então, onde instalar, né, o dispositivo e o gate, zona de Fresnel. Explica para a gente esse funcionamento, por favor, Eduardo. Beleza. Quando a gente fala de redes RF, a rede sem fio, nós temos essa figura que é um elipsoide, né, concêntrico, que ele é uma área que ela é formada entre o device e o gate, ou seja, entre o transmissor e esse carinha que vai receber os dados. Essa zona, ela é onde o dado é transmitido, onde a onda passa, digamos assim, ou melhor, é onde está apto para ser pro sinal ser transmitido, tá? Então, se tem objetos no meio dessa área, ou dessa figura, desse volume, digamos assim, você vai atrapalhar o sinal. E isso pode ser também o chão, ou seja, se o device está muito baixo e o gateway também, essa zona ela pode ser ceifada pelo chão, então você vai acabar com ela. Então, quanto menos interferência você tem dentro dessa zona, melhor vai ser a comunicação de sinal. E isso você pode resolver de algumas maneiras para deixar mais adequado. A coisa mais óbvia, talvez, seja você levantar o dispositivo e o gate, ou seja, quanto mais altos os dois, menos objetos vão estar entre eles. Isso pensando em um ambiente outdoor, por exemplo. Então você sobe bastante, agora os carros, as pessoas, os prédios já não estão mais entre esses dois devices. Porém, se você for
tentar elevar todos os devices de uma cidade para uma altura suficiente para não atrapalhar essa zona de Fresnel, ela fica meio inviável, né, na prática. Por isso que não é à toa que você vê gateways, torres de celular em morros, ou seja, são locais muito altos, que é muito mais fácil você levar o gateway para uma altura bem adequada e os devices podem ficar em um ambiente mais baixo, né? Então, geralmente essa é a abordagem mais adequada e mais fácil de se colocar. Coloca o gateway no local mais alto possível e o device é onde ele pode estar, né? É limitado. E eu vou contar um caso que aconteceu com um cliente nosso, que foi muito curioso, que era o seguinte, falando dessa zona de Fresno, né, e tal, que ele fez a instalação correta do gateway, fez a instalação do device, que também era um ITC, medindo o hidrômetro lá, bem no chão embaixo, e ele ficou curioso que um certo horário do dia não chegava uma mensagem, ele sempre pedia uma mensagem. Se eu não me engano, ele transmitia a cada 1 hora ou 2 horas, mas sempre era ali pelas 18 horas quando o device iria transmitir, não chegava. Bom, mas curioso, é só esse cara, só esse device não transmite. E aí um dia ele foi tirar limpo essa história, pegou o carrinho dele, estacionou lá próximo de onde estava o device e ficou acompanhando. E aí ele percebeu que todo dia às 18 horas um cara estacionava um caminhão exatamente na frente entre o gateway e o dispositivo. Exatamente. E aí ele, bem na hora que o device fazia a transmissão. Então ele perdia esse dado. Então, algumas coisas a gente só vai descobrir indo na prática mesmo. Na prática, fazendo o site survey também, né? Então você ir lá em campo, instalar o device, ver qual que é o ambiente. E também tem coisas que, infelizmente, não são imprevisíveis, né? Você imaginar que alguém vai estacionar um caminhão bem na frente do device, bem na hora que você espera que ele transmita. Então, são coisas que a gente vai vivenciando e vai testando e vai percebendo de que você tem que ter muito cuidado na hora de instalar, porque coisas podem acontecer e que você precisa estar preparado para conseguir analisar essas informações com base em tudo aquilo que a gente passou sobre sinal, a qualidade de sinal, aonde instalar, para ter um sucesso na sua aplicação, né? Certo, perfeito. Eduardo, e pessoal, a gente vai estar chegando agora ao fim, né, de mais o nosso Comp Hour aqui, sempre feito com sucesso para todos vocês. Não esqueça de deixar aqui seu like para a gente. Ainda dá tempo aqui, pessoal, escanear o QR Code, baixar toda a nossa apresentação. Enquanto a gente faz os cumprimentos finais aqui. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelas suas ricas participações aqui conosco. Sempre disponível aqui para o Comp Academy, para toda a nossa equipe aqui, claro, da própria Comp, do marketing, para que possa nos dar apoio sempre com o seu conhecimento aqui no mundo de IoT, principalmente falando sobre LoRa. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Imagina. Obrigado. Tamo junto aí. Pessoal, para você, mais uma vez, inscreva no nosso canal. O nosso muito obrigado e até a próxima. Fique ligado nos nossos canais de comunicação. Até mais.